Ser humanos de todo o Brasil, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Beabá da Física. Eu sou o professor Leandrinho e na aula de hoje, força elétrica, lei de Coulomb. Então, se você caiu aqui de paraquedas procurando aulas de eletrostática, não esqueça de se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve, curta tudo que tem no canal, questões resolvidas de PISME, de Enem, Faculdade de Medicina de Campos, concurso para bombeiro, tem muita coisa aqui bacana, tem shorts de dicas, técnicas de circuito, nossa, tem muita coisa aqui no canal Beabá da Física, beleza? Então, aula de eletrostática, força elétrica, lei de Coulomb, para você não sair daí. Força elétrica, princípio de Dufay. O princípio de Dufay diz que dois corpos, quando obtêm cargas elétricas, interagem entre si. Corpos com cargas de sinais iguais se repelem, cargas com sinais opostos se atraem. Vou deixar aqui o link para você assistir a aula que falamos de carga elétrica, do princípio de Dufay, beleza? E aqui nós temos exatamente esse desenho, representando duas cargas Q1 e Q2 distantes com sinais positivos, carregados positivamente. E aí o que acontece? Se eu aproximo a uma distância D, dois corpos com cargas de sinais iguais se repelem. E essa interação de repulsão ocorre através de uma força, ou seja, a carga 1 fará uma força elétrica na carga 2 de repulsão, representado aqui por F12. Então, quem que é F12? É a força elétrica que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Gente, lembrando, força é uma grandeza vetorial, por isso que eu simbolizei F12, que a carga 1 faz na carga 2, e uma setinha em cima, para dizer que é uma grandeza vetorial, beleza? Mesma coisa do outro lado, que é uma reação, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Se Q1 repele Q2 com uma força 1,2, Q2 também repele Q1. Mesmo módulo, mesma direção, já que os dois corpos estão na horizontal, né? A distância D está na horizontal, um do outro, só que em sentido oposto. Então você tem horizontal para a direita, olha a orientação aí, grandeza vetorial. Horizontal para a direita, a força 1,2, a força 2,1, que a carga 2 fará na carga 1, será horizontal para a esquerda. Então aqui está a força que a carga 2 exercerá sobre a carga 1, beleza? Então, representando para vocês o que ocorre entre as cargas elétricas. Lembrando que a maioria das questões tratam esses corpos como pontuais, ou seja, as cargas são pontiformes, despreza as dimensões. Vamos escrever a lei de Coulomb, então, a lei que rege a força elétrica. Vamos lá, então eu coloquei esses dois gráficos para vocês. F em função de Q e F em função de D, ou seja, a força elétrica em função dos valores das cargas e F em função da distância entre elas. Coulomb fez isso empiricamente, ele fez experimentos dentro de um medidor de força que obteve essa relação no gráfico que vocês estão vendo. Então, para uma carga Q, seja ela Q1 ou seja ela Q2, né, a força de interação entre elas é F. Se eu duplicar qualquer uma dessas cargas, ou o Q1 ou o Q2, essa força ela também vai dobrar. Então, ela passa a ser 2Fs. Por exemplo, Q2 sobre 2, né? Então se eu reduzir uma delas à metade, a força também vai reduzir a metade. Leandro, e se eu modificar as duas? A mesma coisa. Se eu duplicar Q1 e também duplicar Q2, na verdade, eu estou então quadriplicando as cargas. O que vai acontecer com a força? Ela vai quadriplicar também. Ou seja, o nosso querido Coulomb mostra que a força elétrica, ela é, proporcional, símbolo de proporção, ao produto de quem? Do módulo das cargas Q1 e Q2. Tá? Então, qualquer mudança em uma dessas cargas provocará proporcionalmente a mudança na força também. Aumenta o valor das cargas, aumenta o valor da força. Show? Agora, observe o gráfico. Força em função da distância. Força em função da carga é uma reta. Ou seja, eu tenho uma função de primeiro grau. Então, olha a proporção. F proporcional a Q. Se eu aumento um dos Qs, a minha força aumenta também. Só que F em função da distância, você tem o quê?
arco de parábola. Então como é? A função aqui já muda, né? Essa função ela é chamada de função exponencial. Mas que expoente é esse? Essa força está relacionada a quem? Vamos lá, vamos analisar. Quando as cargas estão a distância d, a força é F. Agora, se eu reduzo a metade essa distância, olha o valor obtido por Coulomb. A força quadriplica. Então você achou já o expoente aí, né? Se eu reduzo a distância à metade, eu aproximo, a força ela aumenta. Então a interação entre as cargas vai aumentar se eu diminuir a distância. Por isso que o arco de parábola, como é que ele é? Se eu aumento a distância, a força ela vai reduzindo de forma exponencial. Vamos a outro exemplo, ó. Se eu triplico a distância, agora eu vou aumentar, hein? Se eu triplico a distância, a força reduz. Quantas vezes? 9. Olha o expoente aí. Já pescou? Ou seja, Coulomb mostra que a força ela é proporcional a quem? Se é uma curva, né? Um arco de parábola que vai decrescendo em força e aumentando em distância, então essa força ela é proporcional ao inverso de quem? Dessa distância. Só cadê o expoente? Se eu reduzir a metade, a força aumentou 4 vezes. E se eu tripliquei a distância, a força diminuiu 9, então significa que essa força é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Então, olha aí a função exponencial sendo representada, né, dentro da força elétrica. Força proporcional ao inverso do quadrado da distância. Isso é muito importante. E aí você tem a expressão, né? Se eu colocar uma constante, eu posso igualar essas relações. Quem é essa constante? É a constante eletrostática K, que vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Olha as unidades no sistema internacional. Newton vezes metro quadrado, esse Newton da força, esse metro da distância, por Coulomb ao quadrado. Quem é Coulomb? É a unidade de cada carga. Se é carga vezes a outra, então é Coulomb ao quadrado, beleza? Então temos aqui a nossa querida constante. Para que essa constante, Leandrinho? Ora, para a gente finalizar, a lei de Coulomb, a igualdade. Força elétrica será igual K, a constante que vai multiplicar o quê? Vamos lá, a relação. Produto do módulo das cargas Q1 e Q2, né, diretamente proporcional e inversamente proporcional ao quê? Ao quadrado da distância. Ah, Leandrinho, que bacana. Nós temos aí, então, a nossa amada, querida lei de Coulomb, a lei que rege, ó, a força elétrica. Então ele tirou isso de uma forma empírica, né, experimentalmente, criando ali um gráfico onde você tem uma função afim, né, uma função do primeiro grau que representa a relação da força, não é isso? Com a carga. E depois, a relação da força elétrica com a distância. Sendo uma função exponencial, essa força elétrica é proporcional ao inverso dessa distância ao quadrado. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha nesses vídeos e em todos os outros que você vá estudar aqui no Beabá da Física. Hashtag Física na Veia, próxima aula, exercícios de força elétrica. Um grande abraço.